$1,500 and $15.99, you get to upgrade that and turbocharge the living daylights out of it. Well, now with the Blackwell family, RTX 5070, 4090 performance at $549. Impossible without artificial intelligence. Impossible without the 4 teraops of AI tensor cores. Impossible without the G7 memories. Okay, so 5070, 4090 performance. Um dos assuntos que mais tem sido comentado nesse início de janeiro foi do lançamento da nova série 5000 da Nvidia, que junto do anunciamento veio também aquela comparação bizonha entre a RTX 5070 e a 4090. No início desse ano a gente teve o pronunciamento da nova RTX 50 no mercado, e também aquela fala que viralizou do CEO da Nvidia, dizendo que a RTX 5070 tem a performance da 4090. Mas aí vem a parte que o negócio fica esquisito, que o Jensen também disse isso. Impossible without artificial intelligence. Mas o que ele quis dizer com isso? Tecnicamente, uma 5070 pode ter o mesmo FPS que uma 4090. É difícil admitir isso, mas a Nvidia não mentiu. Isso foi foda, porque muita gente saiu partindo para vender a 4090 e comprar uma 5070 porque eles pensaram: porra, ela é muito mais barata e eu vou conseguir levar vantagem vendendo. E bom, certo era eu já ter desconfiado de alguns pontos. Primeiro que, olhando as especificações, comparando a 5070 que tem 12 GB de VRAM contra a 4090 que tem 24 GB de VRAM, você percebe que não dá para bater muito de frente, porque só de VRAM a 4090 estoura a 5070, é metade da VRAM. Acontece que a RTX 4090, além dela ser uma placa mais poderosa, ela vai ter uma performance bruta bem maior que uma 5070. E a 5070, se fosse pra gente chutar sendo bem otimista, ela vai ter uma performance de uma RTX 4080, olha lá. E eu não tenho todas as informações, e se a gente pegar os números que a Nvidia apresentou, a gente consegue comparar ela até com uma RTX 4070 Ti, sendo mais realista. E depois que você olha as especificações completas, que a gente só teve acesso depois, olha a diferença de quantidade de CUDA cores, tracing cores. Qual que seria a magia que a Nvidia usaria para fazer essas duas placas baterem de uma de frente com a outra? Se chama DLSS 4.0. O lançamento das RTX 50 da Nvidia acirrou ainda mais as discussões sobre os frames fake, ou em português, os quadros falsos. Aqueles gerados não da forma tradicional, mas via IA. E com o crescimento da IA, que está sendo muito bom para a própria Nvidia, é surpresa que a empresa esteja usando isso para qualquer problema que surja na frente dela. Mas será que os quadros gerados por IA são tão bons quanto os tradicionais? Ou será que isso é só mais uma manobra da Nvidia para vender mais desempenho sem vender mais produto? Bom, essa confusão toda começa com a introdução do DLSS anunciado em 2018. A lógica é a seguinte: você pode renderizar a imagem em uma resolução menor, você vai usar IA para gerar mais pixels na tela. Há duas vantagens na técnica. A primeira, lógico, que é o ganho de desempenho. Quando você renderiza em uma resolução menor, você tem mais desempenho e menos pixels para sua placa de vídeo processar. O ganho é tão alto que você tem um FPS maior do que se renderizasse na resolução final. A segunda vantagem é que o aprendizado da máquina pode fazer até correções na imagem conforme gera novos pontos na tela. Dessa forma, o DLSS entrega melhor qualidade gráfica do que técnicas tradicionais como o TA, que é o Temporal Anti-Aliasing, que além de entregar uma imagem um pouco mais borrada em comparação com o DLSS que a gente tem hoje, também pode gerar alguns artefatos. E é aqui que eu acho que é importante a gente distinguir entre os diferentes modos de DLSS. O upscaling, para mim, é a técnica mais consistente. Se você der uma resolução minimamente suficiente, pelo menos um Full HD, considerando o modelo anterior do DLSS, mas um novo modelo tá chegando e deve mudar isso, com certeza. Se você parte pelo menos do Full HD, dá para subir para 4K com qualidade comparável, ou até melhor do que renderizar usando técnicas tradicionais de força bruta, e tendo um ganho de performance no caminho. Outra coisa que também é consistente são os ganhos de latência. A latência é a diferença entre dar um comando e ver esse comando acontecer na sua tela. Entre você clicar, o jogo receber o comando, o hardware processar o frame e a sua tela mostrar isso para você. O DLSS no modo de upscaling reduz o tempo que o hardware leva para fazer o quadro exibir. Mas aí vem o gerador de quadros com DLSS de terceira geração e as coisas ficam um pouco mais complexas. O gerador de quadros cria quadros inteiros via IA. Funciona assim: você gera um quadro, mas antes de gerar e exibir o próximo, você segura a exibição desse segundo quadro. Então com esses dois quadros, é aí que o gerador de quadros entra em ação.
Ele cria um novo quadro intermediário entre esses dois quadros gerados pelo jogo, com informações do primeiro e do segundo quadro interpoladas. Então um quadro de jogo é exibido depois de um quadro gerado pelo IA, depois de um quadro de jogo, depois um quadro gerado pelo IA, e eles vêm alternando. Então em teoria você teria algo próximo ao dobro de quadros sendo exibidos. Mas tem dois problemas que surgem aqui. O primeiro é a latência, você está atrasando a exibição de frames renderizados para dar tempo ao aprendizado de máquina para criar um novo quadro via IA. E de acordo com o Alexandre Zibert, da Nvidia, essa latência vai ser proporcional ao tempo que os quadros estão levando para ser feitos. O gerador de quadros deve atrasar a exibição algo em torno da metade do tempo que cada quadro tem sido feito, na velocidade que o jogo está sendo renderizado. Vamos dar um exemplo. Um game que está rodando a 60 fps, ele tem cada quadro feito a cada 16 milissegundos. Então você deve ter uma latência adicional por causa do gerador de quadros, de 8 milissegundos. Então se tu já tem um problema de latência, colocar o gerador vai piorar ele. Quanto pior seu game rodar, ainda vai ser pior o seu problema. O segundo problema são os artefatos. Os quadros feitos por IA com certeza geram artefatos. Então com a movimentação do jogo pode ser não perceptível se a taxa de quadros é muito alta. Então você tá vendo quadros muito rápidos e você pode perder esses momentos ruins pra jogatina. Mas o fato é que eles existem, tá ali, só não consegue ver. Então você consegue ver duas situações diferentes. O upscaling por IA, que melhora a latência, tem casos que ele pode melhorar os gráficos. E já o gerador de quadros, ele até entrega taxas de quadros mais altas. Você vai ter mais fluidez, mas a gente vai ter problema com os artefatos. Por isso, as comparações que a Nvidia faz, colocando os jogos rodando sem nenhuma tecnologia de IA, versus o game com o DLSS, a gente pode considerar ela desonesta, porque deixa esses problemas que eu citei de lado. Ao colocar o gerador de quadros comparado com o game apenas com a resolução nativa, a Nvidia está tratando como se você tivesse todos os benefícios de um jogo realmente rodando limpo a 200 quadros, como aparece nos comparativos. Como a gente vê nas apresentações, o jogo rodando com DLSS nessas altas taxas de quadros, ele tem uma latência de, por exemplo, de 35 ms, que é uma latência até que boa, só que um jogo realmente rodando a 240 quadros por segundo, quer dizer que cada quadro dele é feito em média em 4 milissegundos. Então mesmo que você adicione outras latências eventuais do sistema, ainda vai estar bem abaixo dos 35 ms que você está tendo aí via DLSS. Isso tudo é outro nível de latência, logo não é a mesma coisa um jogo rodando na força bruta, em 240 quadros com uma latência baixíssima, com todos os frames livres de qualquer potencial artefato. E com todos os frames limpos, ao invés de um quadro ou vários quadros feitos por IA que não iriam ter a mesma qualidade que eu disse aqui. É isso que é frustrante dos anúncios dos geradores de quadros da terceira geração do DLSS. E a forma como a Nvidia apresenta eles desde a série 40, o ideal era só apresentar o gerador de quadros como uma possibilidade de aumentar a fluidez da imagem, e não como sendo efetivamente o jogo rodar daquela forma e naquela taxa de quadros que a gente vê. E é aí que a gente volta lá pro início do vídeo, na parte mais importante do discurso do Jensen, quando que o Jensen fala que isso é impossível sem inteligência artificial. E é só ver os gráficos de desempenho da Nvidia, que o salto de desempenho prometido é totalmente dependente pelo DLSS 4. E é só ver os dois primeiros games que eles não usam gerador, ou a performance no DaVinci Resolve, para ver que o salto de desempenho de uma RTX 4070 para uma 5070 não vai ser tudo isso, se o gerador de quadros não estiver lá para ajudar também. E é esse que é o problema. No momento que eles não estiver lá, os mais ou menos 23% de performance que a RTX 5070 parece que ganha quando a gente olha os gráficos, eles vão ser pouco ainda, porque ainda vai faltar uns 80% de ganho de performance para realmente alcançar no nível de uma 4090. Até porque, Jensen, é só olhar 5 segundos para uma tabela de especificação das duas placas que fica óbvio que não tem como comparar esses dois produtos e falar que são a mesma coisa.